Um senhor aristocrático foi direto a Bhagavan, saudou-o e disse: Da última vez eu vim com minha esposa e filhos. Eu estava pensando na alimentação deles e o tempo era premente. Então eu não pude ficar aqui tanto quanto eu queria. Mas depois fiquei preocupado com a natureza apressada da visita. Eu voltei agora para sentar-me quieto e beber a graça de Sri Bhagavan. Que ele me dê força mental. O salão já estava sem pessoas. Ele se sentou em um tapete áspero na frente de Sri Bhagavan, o qual disse sorrindo: Sim, o silêncio é um discurso perpétuo. A fala comum dificulta essa conversa de coração para coração. Ele concordou e ficou quieto. Sri Bhagavan estava sentado reclinado no sofá. Seus olhos estavam fixos na direção dele com um sorriso gracioso em seus lábios. Ambos ficaram silenciosos e imóveis por cerca de 1 hora. O prasad, então, foi distribuído e o senhor disse: Agora eu quero voltar. O rio entre Bangalore e esse lugar está transbordando. No meu caminho para cá, um ônibus virou nas inundações. O meu carro veio mais tarde e eu vi o triste acidente. Ainda assim, eu não tive medo de atravessar o rio. O meu carro saiu seguro. Eu gostaria de retornar durante o dia. Dessa vez eu não vou mais dizer, é a última vez que eu venho, como eu disse em ocasiões anteriores. Eu não sei, mas pode ser assim. No entanto, o Maharshi deve me dar força mental. Eu anseio por Bhakti, devoção. Eu quero mais desse anseio. Nem a realização importa para mim. Deixe-me ser forte em meu anseio. Se o anseio existe, a realização lhe será forçada, mesmo que você não a queira. O desejo de iluminação é a porta para a realização. Que assim seja, mas estou satisfeito com o anseio. Mesmo quando estou longe deste lugar, eu não devo relaxar em minha devoção. Que Sri Bhagavan me dê a força necessária. Esse anseio só poderia ser pela sua graça. Eu, pessoalmente, sou muito fraco. Além disso, quando estive aqui em uma ocasião anterior, eu fiz várias perguntas, mas não pude seguir as respostas de Sri Bhagavan. Eu pensei que não faria mais perguntas, mas só ficaria quieto em sua presença, absorvendo a graça que pudesse ser estendida a mim. Então, eu não oportuno Maharshi com mais perguntas dessa vez. Só deixe-me ter sua graça. As suas visitas repetidas a este lugar indicam a extensão da graça. Eu ia perguntar ao Maharshi se ele me chamou, pois de repente a minha esposa me disse essa manhã: há 2 dias livres. Se você quiser, você pode visitar o Maharshi e retornar. Eu fiquei muito agradavelmente surpreso e satisfeito. Eu considerei isso como um chamado do Maharshi. O perguntador então expressou o desejo de residir perto do Maharshi e pediu suas bênçãos. Um poder superior está guiando você. Seja guiado por ele. Mas eu não estou ciente disso. Por favor, me torne ciente disso. O poder superior sabe o que fazer e como fazê-lo. Confie nele. Dizem que se deve abandonar o desejo. Mas existem as necessidades do corpo, que são irreprimíveis. O que deve ser feito? Um aspirante deve estar equipado com 3 requisitos: Icha, Bhakti e Shraddha. Icha significa a satisfação das necessidades corpóreas sem apego ao corpo, como fome, sede e evacuação. A menos que isso seja feito, a meditação não pode progredir. Bhakti, que é devoção, e Shraddha, a fé, já são conhecidas. Existem 2 tipos de desejos, o mais vil e o mais nobre. É o nosso dever transmutar o mais vil no mais nobre? Sim. Bem, Bhagavan, você disse que há 3 requisitos dos quais Icha é a satisfação das necessidades naturais sem apego ao corpo.
Eu como o alimento 3 ou 4 vezes por dia e atendo às necessidades do corpo, mas me sinto oprimido pelo corpo. Existe um estado em que eu estarei desincorporado para que eu possa ficar livre do flagelo das necessidades corpóreas? São os apegos às preferências e aversões que são prejudiciais. A ação não é má por si só. Não há nenhum mal em comer 3 ou 4 vezes. Mas só não diga, eu quero esse tipo de comida e não esse tipo, e assim por diante. Além disso, você faz essas refeições em 12 horas de estado de vigília, ao passo que você não está comendo nas horas de sono. O sono o leva à libertação? É errado supor que a mera inatividade leva à libertação. Dizem que existe o liberto no corpo e o liberto sem corpo. Não há libertação. E onde há os libertos? As escrituras sagradas do hinduísmo não falam de libertação? Libertação é sinônimo de ser. A libertação em vida e a libertação após o corpo perecer são para o ignorante. O inane ou sábio não está ciente de libertação ou escravidão. Escravidão, libertação e ordens de libertação são citadas para o ignorante, para que a ignorância seja eliminada. Existe apenas a libertação e nada mais. Está tudo bem do ponto de vista do Bhagavan, mas e quanto a nós? A diferença entre ele e eu são os obstáculos para a libertação. Mas não se pode negar que Bhagavan é de uma ordem elevada, enquanto nós somos limitados. Bhagavan me tornará um com ele. Você estava ciente de limitações em seu sono? Eu não posso trazer o meu estado de sono para o estado atual e falar dele. Você não precisa. Esses 3 estados se alternam diante do ser imutável. Você pode se lembrar do seu estado de sono. Aquele é o seu estado real. Não havia nenhuma limitação, então. Após o surgimento do pensamento eu, as limitações surgiram. E como alcançar o ser? O ser não deve ser alcançado, porque você é o ser. Sim, existe um ser imutável e um mutável em mim. Existem 2 seres. A mudança é um mero pensamento. Todos os pensamentos surgem depois da ascensão do pensamento eu. Veja para quem os pensamentos surgem. Então você os transcende e eles diminuem. Isto é, rastreando a fonte do pensamento eu, você percebe o eu perfeito. Eu é o nome do ser. Eu devo meditar em Eu sou Brahman? O texto não se destina a pensar eu sou Brahman. O eu é conhecido por todos. Brahman permanece como eu em todos. Encontre o eu já é Brahman. Você não precisa pensar isso. Simplesmente descubra o eu. Não é descartando os envoltórios mencionados nos livros sagrados? Após o surgimento do pensamento eu, há a falsa identificação do eu com o corpo, os sentidos, a mente, etc. O eu é erroneamente associado a eles e o verdadeiro eu é perdido de vista. Para remover o eu puro do eu contaminado, esse descarte é mencionado, mas isso não significa exatamente descartar o não eu, mas significa a descoberta do ser real. O ser real é o eu infinito, ou seja, o ser é perfeição, é eterno. Ele não tem origem e nem fim. O outro eu nasce e também morre. Ele é impermanente. Veja de quem são os pensamentos em mudança. Você descobrirá que eles surgem após o pensamento eu.
Segure o pensamento eu. Eles cessam. Rastreie a fonte do pensamento eu. Só restará o ser. Isso é difícil de seguir. Eu entendo a teoria, mas qual é a prática? Os outros métodos se destinam àqueles que não podem se dedicar à investigação do ser. Mesmo para repetir "eu sou Brahman" ou pensar nisso, um fazedor é necessário. Quem é esse? É eu. Seja esse eu. Esse é o método direto. Os outros métodos, por fim, também levarão todos a esse método de investigação do ser. Eu estou ciente do eu. No entanto, os meus problemas não terminaram. Esse pensamento eu não é puro. Ele está contaminado com a associação ao corpo e aos sentidos. Veja de quem é o problema. Ele é do pensamento eu. Mantenha-o. Então os outros pensamentos desaparecerão. Sim, como fazer isso? Esse é todo o problema. Pense eu. E segure-se a esse único pensamento, com a exclusão de todos os outros. Uma senhora citou uma estrofe do poeta Tamil Kambar que diz: cada um é grandioso à sua maneira. Qual é a grandeza de Kambar quando comparado com uma ave que constrói seu ninho tão perfeito, os insetos que dão laca, a abelha de mel que constrói o favo, as formigas que constroem cidades e a aranha a sua teia? Então Bhagavan começou a descrever as atividades deles. Enquanto eu vivia na montanha, eu vi uma cabana construída de pedras e barro e coberta de palha. Havia problemas constantes com as formigas brancas. O telhado foi derrubado e as paredes demolidas para se livrar do barro que abrigava as formigas. Então eu vi que os vazios protegidos por pedras foram transformados em cidades. Essas eram ladeadas por paredes pretas revestidas e havia estradas para as cidades vizinhas, que também eram igualmente contornadas por paredes pretas revestidas. As estradas eram indicadas por essas paredes. O interior da cidade continha buracos nos quais as formigas costumavam viver. A parede inteira estava assim, ocupada por formigas brancas que saqueavam os materiais da cobertura. Eu também observei uma aranha fazendo sua teia. Ela é vista em um lugar, então em outro lugar, novamente em um terceiro lugar. A fibra é fixada em todos esses pontos. A aranha se move ao longo dela, desce, sobe e volta e gira repetidamente, e a teia é terminada. Ela é geométrica. A rede é espalhada pela manhã e enrolada à noite. Da mesma forma, as vespas constroem seus ninhos de laca bruta e assim por diante. Então, cada animal tem algum instinto notável. A erudição de Kambar não é de admirar, porque é a vontade de Deus, como é nos outros casos. O que é salvação? O que Cristo quis dizer com isso? Salvação para quem? E do que? Salvação para o indivíduo das dores e sofrimentos do mundo. De quem são as dores? Da mente? Você é a mente? Eu agora vou explicar como essa questão surgiu. Eu estava meditando. Eu comecei a refletir sobre a graça mostrada por Cristo a alguns devotos que obtiveram salvação. Eu considero que Bhagavan é semelhante. A salvação não é o resultado da graça semelhante? Isso é o que eu quero dizer com as minhas perguntas. Sim, claro.
O livreto Quem Sou Eu fala de ver a essência. Então deve haver um observador e o observado. Como isso pode ser reconciliado com a unidade máxima? Por que você pede salvação e libertação da tristeza? Aquele que as pede, as vê também. O fato é que essa visão é consciência. Ela forma o sujeito e o objeto. Pode haver visão separada do ser? O ser é tudo, incluindo a visão. Como podemos discernir o ego do eu perfeito? O que se ergue e cai é o eu passageiro. Aquilo que não tem origem nem fim é a consciência permanente de ser. O pensamento contínuo sobre o ser tornará a mente cada vez mais refinada, de modo que ela não pensará em nada além do mais elevado? Existe a mente pacífica, que é a suprema. Quando a mesma se torna inquieta, ela é afligida por pensamentos. A mente é apenas o poder dinâmico, a Shakti do ser. Os envoltórios são materiais e diferentes do ser? Não há diferença entre matéria e espírito. A ciência moderna admite que toda matéria é energia. A energia é poder ou força, é Shakti. Portanto, todos são reduzidos a Shiva e Shakti, ou seja, o ser e a mente. Os envoltórios são meras aparências. Não há nenhuma realidade neles como tal. Quantas horas por dia se deve dedicar à meditação? A sua própria natureza é a meditação. Será assim quando estiver desenvolvida, mas não agora. Você se torna consciente disso mais tarde. Isso não significa que a sua natureza agora seja diferente da meditação. E a prática? A meditação deve sempre ser praticada. Uma mística persa diz: não há nada além de Deus, e o Alcorão diz: Deus é imanente a todos. Não há todos além de Deus para ele permear. Só ele existe. É moralmente correto que um homem renuncie aos seus deveres familiares quando ele percebe que o seu maior dever é o pensamento contínuo no ser? Esse desejo de renunciar às coisas é o obstáculo. O ser é a pura renúncia. O ser renunciou a tudo. Isso é verdade do ponto de vista de Bhagavan, mas para nós, o meu trabalho exige a maior parte do meu tempo e energia. Muitas vezes eu estou cansado demais para me dedicar à prática espiritual. O sentimento de eu trabalho é o obstáculo. Pergunte-se: quem trabalha? Lembre-se: quem sou eu? O trabalho não irá amarrar você. Ele continuará automaticamente. Não faça nenhum esforço para trabalhar ou para renunciar ao trabalho. O seu esforço é a escravidão. O que está destinado a acontecer, acontecerá. Se você estiver destinado a deixar de trabalhar, o trabalho não será encontrado, nem que você procure por ele. Se você estiver destinado ao trabalho, você não pode deixá-lo. Você será forçado a se empenhar nele. Então, deixe isso para o poder superior. Você não pode renunciar ou manter como achar melhor. Depois ele se levantou e com grande humildade ofereceu a bengala a Bhagavan, dizendo que ela era de madeira de sândalo. Fique com ela. Nada do que é de Bhagavan pode ser salvaguardado. Sendo propriedade comum, mas cobiçada por alguns, ela será levada por algum visitante